Sabe, a gente passa um terço da vida dormindo. Mas o que realmente acontece no cérebro nesse tempo todo? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso e descobrir que o sono é muito, mas muito mais do que só um descanso. É, na verdade, o maior upgrade de performance que existe. Chegou a hora de olhar para cada noite de um jeito completamente novo. Pensa bem nessa pergunta. Uma coisa só, para melhorar memória, emoções, decisões. O que vem à mente? Algum suplemento da moda, um aplicativo novo, uma rotina super complexa? A resposta, na verdade, é bem mais simples. E é uma função biológica básica que a gente, muitas vezes, acaba deixando de lado. Isso mesmo, o sono é ele. Ele é a base de tudo. A gente está falando da fundação que sustenta a força física, a clareza mental, a saúde emocional. Não tem segredo. Um bom dia de verdade sempre começa na noite anterior. E essa frase resume tudo, né? O sono é inegociável. Ponto. É que nem beber água ou comer. Não dá para simplesmente decidir, hoje não preciso. Tratar o sono como se fosse algo opcional, olha, o preço que o corpo e a mente pagam por isso é altíssimo. E aqui vem a grande virada de chave. Uma boa noite de sono não é sorte, não é algo que simplesmente acontece. É uma conquista. Exige a mesma dedicação, a mesma disciplina que a gente coloca num treino na academia ou na hora de montar um prato saudável. Ok, então, para a gente entender de verdade o poder do sono, vamos começar pelo lado sombrio da coisa. O que acontece com o cérebro quando ele não dorme? O que uma única noite mal dormida já é capaz de fazer? E olha, os efeitos são bem mais rápidos e intensos do que a maioria das pessoas pensa. A primeira coisa que desanda é o controle emocional. Pensa assim, o nosso cérebro tem um CEO, uma parte racional chamada córtex pré-frontal. Quando falta sono, é como se esse CEO perdesse totalmente a autoridade. E quem assume o controle? A amígdala, o nosso centro de alarme emocional. Ela fica hiperreativa. A reatividade pode aumentar em até 60%. E o resultado disso no dia a dia? Pavio curto, reações exageradas, tudo vira motivo para irritação. Depois vem a atenção. Sabe quando a gente simplesmente não consegue se concentrar? A falta de sono faz exatamente isso. O cérebro fica instável, ele fica nesse liga e desliga, nesse flip-flop, como dizem os pesquisadores. Uma hora está focado na tarefa, na outra já está viajando, pensando em outra coisa completamente diferente. É a origem daqueles famosos apagões, dos lapsos de atenção. E claro, essa instabilidade toda respinga direto nas nossas decisões. Com o cérebro cansado, a impulsividade vai lá para cima. O sistema de recompensa fica, digamos, sensível demais. E aí, a tendência é buscar gratificação imediata, fazer escolhas mais arriscadas. É por isso que furar a dieta com uma comida bem calórica parece uma ideia genial depois de uma noite mal dormida. Então, o ponto principal é esse aqui. Não dormir direito não é só sobre se sentir cansado. É literalmente um ataque ao cérebro. É uma desregulação geral que afeta áreas essenciais. O controle racional vai para o espaço, a estabilidade emocional some e até a habilidade de criar novas memórias fica comprometida. É um problema sistêmico. Ok, já vimos o caos que a falta de sono causa. Mas e quando a gente dorme bem? O que o cérebro está fazendo enquanto estamos lá, apagados? Pois é, ele não para. Na verdade, ele começa um verdadeiro turno da noite cheio de tarefas vitais. Uma das tarefas mais incríveis é essa aqui, a lavagem cerebral. E é quase literal. Durante o sono profundo, o espaço entre os neurônios aumenta e um fluido, o líquido cefalorraquidiano, passa limpando tudo. Ele remove as toxinas que se acumularam durante o dia, tipo a adenosina, que é a substância que nos faz sentir sono. É como se fosse o serviço de limpeza do cérebro, essencial para começar o dia seguinte com tudo zerado. E essa limpeza toda não acontece de qualquer jeito. O sono funciona em ciclos, que duram mais ou menos 90 minutos. A gente começa num sono leve, depois afunda para o sono profundo, que é super importante para a recuperação física, para essa lavagem que a gente falou, e depois vem o sono REM, a fase famosa dos sonhos, que é quando o cérebro consolida memórias e processa emoções. E aí o ciclo recomeça, várias vezes durante a noite. Tudo bem, a importância do sono já para mais do que clara. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. De quanto sono a gente precisa, afinal? Existe um número mágico? A boa notícia é que a ciência tem uma resposta bem direta para isso. E o número é esse aí, entre 7 e 9 horas. Para a maioria dos adultos, essa é a meta. A recomendação da ciência é super clara. E o segredo não é só a quantidade, mas a consistência. 7 a 9 horas toda noite.
É claro que esse número muda ao longo da vida, né? Bebês, crianças, adolescentes, eles precisam de bem mais horas de sono. E faz todo sentido, afinal, o cérebro e o corpo deles estão a todo vapor, em pleno desenvolvimento. E olha, ignorar essa necessidade de sono por muito tempo, de forma crônica, isso não é sinal de ser forte ou produtivo. É o contrário. É um fator de risco comprovado para uma lista enorme de problemas bem sérios, de hipertensão e diabetes até depressão e ansiedade. Mas vamos para a parte boa. A qualidade do nosso sono não é uma sentença. Dá para melhorar e muito, com algumas atitudes bem práticas. Então vamos ver um guia, um plano diário para conseguir um descanso de mais qualidade. E um bom plano de sono, curiosamente, começa de manhã. Primeiro passo, luz do sol logo ao acordar. Isso ajuda a calibrar o nosso relógio biológico. Segundo, impor um toque de recolher para a cafeína, tipo, nada depois das 3 da tarde, para dar tempo dela sair do sistema. Terceiro passo, e esse é importante, a cama é só para dormir. Nada de trabalhar ou ver TV nela. O cérebro precisa entender que ali é lugar de descanso. Quarto, criar um ritual para desacelerar a noite, com luzes mais fracas, menos estímulo. E, por último, o mais poderoso de todos, consistência. Ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias. Sim, até no fim de semana. Isso amarra tudo junto. E tudo isso nos leva ao ponto final, que é sobre a nossa mentalidade. Porque, sim, colocar tudo isso em prática exige esforço, exige organização. Mas o ponto-chave é não confundir esse esforço com sofrimento. Essa frase define perfeitamente. Cuidar do sono não é uma punição, não é um sacrifício. É uma atitude estratégica. É se organizar para alcançar um objetivo muito claro, ter mais bem-estar, uma performance melhor, mais saúde no longo prazo. Pensa nisso como um investimento, um dos que dão o maior retorno possível. E para a gente ter uma dimensão do tamanho disso, pensa só, uma pessoa que vive até os 90 anos vai ter passado, em média, 30 anos dormindo. 30 anos. É um terço da vida inteira. Então, a reflexão que fica é essa. A gente passa um terço da vida nesse estado. A pergunta é, esse tempo está sendo tratado como um investimento valioso ou como tempo perdido? A resposta que cada um dá para essa pergunta tem o poder de mudar completamente os outros 2 terços da vida.